Boa noite, meus amores! Vamos para mais um Manual da Consciência, que hoje você vai sair daqui sem julgar o seu amiguinho, sem julgar a sua amiguinha, tá? Me dá o seu tempo, fica comigo até o final, que hoje a gente vai abrir os nossos olhos a respeito de um texto bíblico que Jesus... Do texto não, né? Quantos textos tem sobre não julgar, né? Lembra que da mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Aí você pensa, poxa vida, então ninguém vai sobreviver nesse mundo, porque todo mundo julga, não é mesmo? Então, a importância da gente não julgar é tão grande, mas não é só porque, Deus não gosta, porque é feio. Hoje você vai entender por que realmente a gente não deve julgar os nossos amiguinhos. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a exposição ao sexo. Só que não de uma forma em que as pessoas estão vendo agora, né? Desde a denúncia lá do Felca, que na verdade não foi do Felca, porque o TikTok já estava falando sobre isso há tempos, né? Tanto que ele mesmo disse que ele ficou 1 ano pesquisando pra fazer, mas não é sobre isso. É sobre, mesmo que você tenha um lar amoroso, eu vou falar como é a situação do Brasil. É quase impossível, são, assim, raras as crianças que não vão ser expostas ao sexo muito cedo. Como que eu posso configurar para vocês entenderem? A maior parte do Brasil ela é composta por populações pobres, classe baixa. Temos aí depois a classe média, e depois a classe média alta, e depois os ricos. Só que, como é em grande quantidade, vocês vão ver que a maioria das coisas que se comete, né, das burrices que as pessoas fazem, vem mesmo lá da classe bem baixa. Mas elas não têm muita escolha. A maioria das pessoas no Brasil, elas vivem em casas assim de 2 cômodos, cozinha e quarto. Ou barraco, que é só um quadrado, um cômodo para sei lá quantas pessoas. E aí você fala, mas pobre tá sempre fazendo filho, por quê? Esquece isso. A questão é você sendo o filho. Você escolheu seu pai? Não. Você escolheu seu pai e sua mãe serem ricos ou pobres? Não. Então você, enquanto criança, dorme sempre no mesmo cômodo do seu pai e da sua mãe, dos seus irmãos, né? Então, é quase impossível que a criança não escute o pai e a mãe tendo relações frequentemente. As crianças são curiosas, elas fingem que estão dormindo, né? Muitas vezes os pais estão mais cansados do que os filhos, então os pais até dormem primeiro, mas as crianças, eles acham que as crianças estão dormindo. Alguns, eu me arrisco a dizer, não se importam se as crianças estão dormindo ou não, acham que elas não estão percebendo, ou não ligam se elas não estão percebendo. Fato é que a cabecinha delas tá tendo uma informação, ela tá absorvendo a informação da qual a idade dela não tá preparada para lidar. E os pais não tiram as crianças da sala pra sala, ou seja, tipo, os pais não deixam de assistir uma novela, um filme com um conteúdo quase explícito, né, sexual quase explícito. Eles não param de assistir para as crianças não olharem, né? Então a gente sabe que mesmo que você tenha um pai e uma mãe amorosa, quando você é de uma classe baixa, você é exposto precocemente ao que não deveria. Muita coisa que expõe uma criança é casa pequena, conteúdo da televisão extremamente quase explícito, as músicas. Meus filhos foram expostos. Como que eu vou tampar o ouvido dos meus filhos? Na minha casa eu não falo palavrão. Na minha casa, olha o conteúdo. Aí o meu vizinho liga o som no último volume com uma música que praticamente é um filme adulto narrado. Tá tudo ali na música, tá tudo ali, e os meus filhos estão sendo expostos, os filhos dos religiosos estão sendo expostos, enfim, não tem pra onde fugir. Enfim, gente, como eu já falei pra vocês, sexo pra mim é natural. Então, eu falo de sexo naturalmente com seus filhos. Aí, por exemplo, meu filho lá pequenininho perguntou de onde vinham os bebês, eu expliquei pra ele, não foi de forma pornográfica, não foi nada. Peguei um atlas do corpo humano, a gente não tinha internet, meu filho era pequenininho, então foi mesmo um livrão. Olha, isso aqui é um espermatozoide, ele é bem pequenininho, ele mora aqui, no saquinho que tem aqui atrás, aí ele sai dali, ele entra aqui, mostrei o útero, aí ele cresce assim, depois um grãozinho de feijão, sabe? Tudo certinho. Depois ele vira um ETzinho, depois de um ETzinho ele vai crescendo e crescendo. Por isso que ele fica grandão. Quando ele fica grandão, aí ele sai da barriga, tudo bonitinho, do jeitinho que tem que ser a ciência. Mas mesmo que o sexo seja natural, as crianças são expostas à conversa dos adultos a respeito. E, meu Deus do céu, que triste, a conversa dos adultos
nem sempre são científicas. Nem sempre, quase nunca elas são científicas, né? Muitas vezes elas são chulas pra caramba, de uma forma muito vulgar e muito estranha. E é nesse ambiente que as crianças crescem, né? Ouvindo as mulheres falarem do tamanho, ou os homens falarem das mulheres de forma assim, enfim, né? Ninguém poupa as crianças. Então, esse também é um modo de normalizar para elas, né? O sexo para elas, elas internalizam aquilo como, é isso. É normal, é tranquilo. Vamos chegar lá. Então, em alguns casos, a criança pode sentir uma confusão emocional, um interesse ou uma falta de interesse, é uma coisa que não é natural. Ela vai crescer e vai ver o sexo de uma forma que simplesmente não era para ela ver. Ou ela vai sentir culpa e vergonha, porque não tenho como explicar para vocês como que a lavagem cerebral é feita nas pessoas no geral, né? Porque assim, o sexo é pecado, fornicação é pecado, cegueira é pecado, adultério é pecado, tudo é pecado. Calma lá, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Por um outro lado, tá na televisão. Olha como isso é bom, olha como isso é bom. Tá no comercial de cerveja, tá em todos os lugares. Tipo, olha, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Do outro lado, olha, isso é pecado, pecado, pecado. Então, as crianças, como que elas vão lidar com isso, sendo que nem adultos sabem lidar com isso? E às vezes, quando ela tem um interesse, porque ela foi exposta, ela nunca ia ter interesse sem ser exposta, já começa a vergonha e já começa a repressão. Já começa a ficar reprimido. Logo ali, infância, era pra estar brincando de boneca, brincando de bola. Eles já estão lidando com conflitos mentais que eles nem sequer sabem lidar e nem sequer sabem que estão lidando com esse conflito, porque é tudo lá no inconsciente. Então nós temos aqui... eu vou ler, tá, gente? Quando a gente normaliza o sexo quando a gente é criança, a gente fica com uma sexualidade adulta de forma silenciosa, né? Enfim. Dificuldade em estabelecer limites, vergonha ou hipersexualização. Foca no hipersexualização aí, por favor. Distorções sobre afeto versus sexo. É muito... Vocês assistiram Divertidamente? Você viu os fatos e opiniões quando o trem cai, bagunça tudo, o fato e a opinião fica tudo ali, e eles colocam tudo na caixa de qualquer jeito? A nossa mente, tem um trem na nossa mente que faz isso. O fato e a opinião tá lá, bagunça tudo e a gente pensa que é uma coisa só, tem um ponto que a gente nem sabe mais o que é fato e o que é opinião. Isso é a nossa mente. Divertidamente é incrível, gente. Assiste umas 10 vezes aí, até vocês decorarem, porque é maravilhoso. E traços de trauma de fundo que nunca foram nomeados. Tipo, muitas vezes a pessoa tem certas atitudes na vida dela que ela nunca vai ligar uma coisa com a outra, porque ela nem lembra, porque ela não sabe, porque ela nem entende que o trauma veio dali. Ela tem um trauma, ela tem atitudes erradas e vai ficar por isso, porque o trauma tá lá no limbo. Nunca foi tratado, nunca foi nomeado, nunca foi sequer pensado, nunca vai ser cogitado. Então ela vai continuar no ciclo aí de ações erradas, sabe a Deus quando, até o fim da vida, até fazer terapia, regressão ou qualquer coisa, se ela for fazer alguma coisa. Sexualidade acordada antes da psique estar pronta. Quando a criança presencia, ouve ou consome conteúdos sexuais de forma precoce, o cérebro registra impressões fortes, mesmo que não entenda racionalmente. Essas impressões ficam guardadas como traços sensoriais, emocionais ou simbólicos, que podem reaparecer mais tarde de formas inesperadas. Curiosidade sexual intensa desde cedo, antes da maturidade emocional, pensamentos ou imagens sexuais intrusivas na infância e na adolescência, sentimento de culpa ou vergonha por sentir coisas que não entendem, confusão entre excitação e afeto, como se fossem a mesma coisa. Agora, os adultos que foram expostos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Algumas pessoas crescem e desenvolvem uma relação com o sexo muito intensa e precoce. Sentir controle sobre algo do passado que foi invasivo, reproduzir aquilo que o cérebro entendeu como normalidade. Legal, o ciclo sempre vai estar lá, né? Nunca se rompe. Obter afeto ou validação através da sexualidade. Vocês estão entendendo isso? Obter afeto ou atenção através da sexualidade. Isso pode se manifestar como o início precoce da vida sexual, sem muita consciência dos próprios limites. Buscar relações intensas e rápidas, muitas vezes sem vínculo emocional real. Ter prazer em situações que repetem padrões vistos. Por exemplo,
relações às escondidas, relações em risco, voyeurismo. Outras pessoas, ao contrário, dissociam-se emocionalmente do sexo. Elas fazem sexo mecânico, sem sentir nada. Gente, quantos de vocês aí que tá me assistindo tem seu pai, sua mãe, sua irmã, sua mãe? Eu acho que é mais mulher, né? Mãe, irmã, tia, prima, colega, amiga de trabalho que faz realmente, mas não sente nada. Quantas? Quantas? É só porque o ato existe, né? O casamento, você não pode manter um casamento sem o ato. Enfim, um relacionamento. Relacionamentos não existem sem o ato, então você simplesmente está ali, mas não sente nada. Então aquele sentimento de sujeira e de culpa, ele tá sempre ali para uma pessoa que não teve uma educação sexual. Quando eu estou falando de educação sexual, eu estou falando de minimamente você não ser exposto ao sexo quando você é criança, né? Que na época de você ter um interesse, é que você vai obter a informação correta a respeito. Essa é o mínimo da educação sexual que eu tô falando. Vergonha do próprio corpo ou prazer e alternância entre fases de repressão e liberdade sexual desorganizada. Tipo, ai meu Deus. Dificuldade em estabelecer limite e consentimento. Isso é muito importante. Guarda isso daí. Liberdade de estabelecer limites e consentimento. Quando uma criança ela é exposta ao sexo, o inconsciente dela pensa, sente e guarda um sentimento de basicamente eu não tenho controle do que acontece comigo. Eu não mando no meu corpo. Sexo é algo que acontece e a gente não escolhe. O que aconteceu e ela não escolheu. Ela foi invadida por imagens que vão aparecendo e vão criando vários tipos de distúrbio dependendo do que aquela criança viu. Porque vocês sabem que fetiche, existe milhares de categorias de fetiche. Existem milhares de linguagens sexuais entre os casais. E isso é particular. Ninguém deveria saber. Isso deveria ser entre um casal e 4 paredes, mas não tá sendo. Tá sendo entre 4 paredes e várias pessoas ali. Então, dependendo do que a criança vê, você quebrou a criança. Porque provavelmente se ela crescesse e conseguisse configurar a própria libido, o próprio desejo sexual, ela escolheria, ela ia testar isso, testar aquilo e ver como que o corpo dela vai reagir, ver o que ela gosta menos ou o que ela gosta mais. Porém, dependendo do que ela ouviu com o pai, se for uma coisa muito fora da curva, ou umas coisas mais asquerosas, às vezes, assim, num senso comum, não que, né, toda forma de fetiche é válido, se você, é claro, não ferir outra pessoa, né? Seu direito sempre acaba quando começa do amiguinho, né? Vamos sempre bater nessa tecla. Então, ela vai criar vários tipos de distúrbios na mente dela, tá? Então, você vai guiar basicamente o sexual dela, se vai pra lá ou se vai pra cá, dependendo das coisas que ela ouve ou vê dos pais. E isso, eu tô falando da ponta do iceberg. Eu quero frisar que eu estou falando de pais amorosos, eu estou falando simplesmente de famílias comuns, eu não estou falando ainda no degrau acima, eu não falei sobre violência, eu não falei sobre uso, eu não falei sobre violência em casa, eu não falei nada disso, eu tô falando um pontinho. Pontinho do iceberg é essa. O negócio é mais profundo, essas crianças não sabem se relacionar porque elas não foram ensinadas a se relacionar, elas estão quebradas, todas elas estão quebradas. Então isso causa um maior problema no futuro, né? E é por isso que as meninas saem por aí sem responsabilidade, vocês culpando elas, quando na verdade ninguém tem culpa ali, nem o menino, nem a menina tem a culpa é da configuração da sociedade
e que uma pessoa simplesmente não consegue pagar o aluguel de uma casa que tenha 4 cômodos. Uma pessoa pobre, então. Para agora e vai dar uma olhada no Idealista. O Idealista é daqui, de Portugal. No quinto andar. Dá uma olhada no quinto andar e vê o valorzinho das casas. Que tenha 3 quartos, que tenha 2 quartos, um pro casal. As crianças que se acumulem lá no outro quarto, que não é o ideal. Mas se tiver 2 quartos, vamos dizer que a gente separa a mãe e o pai lá, vê quanto que é. Vê quanto que é o salário mínimo. E aí vocês me falam. Então, a culpa é da forma em que é feita a sociedade mesmo. Então nós temos esses problemas, né, que a gente vai resumir aqui. As mulheres sentem vergonha dos próprios corpos, vergonha de sentir prazer, sim, sentimento de sujeira e tudo mais, porque além de tudo isso, nós temos a sociedade falando assim, ó, não, mulher é assim, segura, você não pode sair com um com o outro. Em contraponto, nós temos ali o homem, meu filho é pegador, meu filho vai pegar várias, e é um incentivo do sexo para o menino o tempo inteiro. E a gente sabe que os hormônios, eles são bem diferentes ali, né, entre mocinhos e mocinhas, mas todos estão ali à flor da pele. Os dois têm os mesmos hormônios ali pululando lá no corpo deles, e eles não entendem ali muito bem o que está acontecendo. Essa é a hora deles descobrirem, não deles relembrarem figuras nojentas, enfim, né? Então, para homens e mulheres tem efeito muito diferentes. Então, o homem vai sempre pensar somente no prazer dele e não muito na menina, porque foi o que ele foi ensinado a fazer, mesmo que foi inconsciente, ele foi ensinado a isso. E a menina vai performar para o homem e vai colocar os desejos dele antes do dela, e isso vai dar um problemão, porque os meninos não são responsáveis o suficiente para assumir um filho, por exemplo, e elas não vão entender isso porque elas querem agradar ele ao máximo. E, enfim, essa é a pontinha do iceberg, como eu disse, né? E aí a gente vai evoluir agora um pouquinho o nosso vídeo. Então nós já vimos o quanto é difícil quando uma pessoa é exposta, né? Agora nós vamos subir um pouquinho o degrau. As crianças no Brasil. Olhem a taxa. Dê um Google no tanto de crianças que são abu pelos pais. Ou é o próprio pai, o irmão, ou o tio, o vizinho, pessoas na escola, padres, líder religioso, etc, né? As crianças, elas são extremamente vulneráveis, elas são inofensivas, então existe isso também que causa um monte de distúrbio. E você não acha meninas que não foram abusadas? Não tem. É muito raro as meninas que não foram abusadas, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente que se vire, a gente que lute. Vamos falar dos meninos também, porque eles também são vítimas. Só que assim, não é que para menino seja pior, mas vocês não têm como falar que a sociedade não é machista. E é exatamente por isso que a gente deveria extinguir o machismo. Porque por culpa do machismo, os meninos não podem falar o que aconteceu com eles. Eles têm que guardar, eles têm que ser fortes, eles não podem falar abertamente como a mulher fala, porque a mulher já está acostumada a ser invadida. A gente fica nua o tempo todo, a gente põe o seio pra fora pra amamentar, a gente vai no ginecologista, o ginecologista taca lá o dedo na gente o tempo inteiro. A gente, quando tem filho, pior ainda, vem pessoas assistir, vem pessoas verem nosso momento íntimo ali, que você tá tendo um filho, tem um monte de estudante que nem sequer vai terminar o curso, que depois vai sair do curso com algumas semanas de curso e vai viver, vai ter outras profissões. Aquela pessoa, ela já viu ali você ali toda aberta, digamos assim. Então a gente é muito violada. E o homem já não. Se o homem tem que ir no proctologista, as pessoas fazem piada. Ninguém faz piada comigo.
Ninguém faz piada com a minha mãe, ninguém faz piada com minhas irmãs sobre o ginecologista ter que colocar lá, né? Mas os homens fazem. Então, muitos homens têm vergonha, é um tabu sobre tudo. Então, os homens, a taxa de desvivência dos homens, ela é muito maior que a das mulheres. Por quê? Porque eles não falam. Eles não falam sobre esses problemas. Eles não, homem não chora, homem não fala. Homem não procura psicólogo. Quem faz mais terapia é mulher. Homem não faz terapia. Então eles ficam desgostosos com a vida. Todo esse problema que a gente viu lá atrás, na infância, não só o problema da exposição ao ato dos pais, mas a utilização, a violência. Muitos pais são alcoólatras e essas crianças estão quebradas. Então, esses rapazes, eles não sabem ouvir um não. Eles muito frequentemente vão se apegar extremamente àquela mulher. Conhecer uma mulher, qualquer uma, me apaixonei, a vida dele vai depender dela. Então, se ela trair, se ela for embora, coisa que os homens também fazem, mas se ela fizer, acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Esse homem vai beber, vai aprontar, vai pra cadeia, vai desviver a si próprio. Porque ele não sabe lidar com a vida. Ele não tem sentimento nenhum. Ele tem uma carência. E talvez carência de mãe, às vezes, porque assim, muitas mães maltratam seus filhos também. A gente tá num ambiente em que a violência para as crianças é muito grande, não vem só dos pais. Os casos de obviamente, é quase exclusivamente masculino. Quando a gente vê uma mãe que faz essa nojeira, normalmente não é ela que faz, né? Ela vende a criança para um homem que faz. Né? Nossa, muito raro você ver uma mãe pedo. Você vê mãe, que eu não sei se eu posso chamar de mãe, que vende os seus filhos, né? Para ou que agridem, ou que negligencia ao extremo, porque tem as negligentes que ainda, vamos dizer assim, é igual o pai, sabe? Quando o pai termina com um relacionamento, o pai vai embora comprar cigarro e tá tudo ok. A mãe que fica solteira. E tem mães que também compram cigarro. Tem mães que faz filho, deixa com a avó e cai no mundo. É balada, é isso, é aquilo. E o filho fica com a avó. Então, essas crianças, esses meninos ou meninas, eles sentem o abandono tanto quanto a menina sente o abandono do pai quando o pai vai comprar cigarro, e a mesma coisa os meninos também. Eles também sentem o abandono materno e as meninas também sentem o abandono materno. Né? Os orfanatos estão lotados. Poxa, não é só o pai que compra cigarro, não. Olha o tanto de criança órfã por aí. Tem mães que são drogadas, que deixam seus filhos por aí, ou que vendem seus filhos para outras pessoas, ou que fazem eles pedirem dinheiro no farol. Se chegar em casa sem dinheiro, são agredidos. Então, e as crianças no Brasil não têm uma vida normal. É muito comum você ter a sua vida na sua casa, né? Provérbios 1, quem se isola procura seu próprio desejo egoísta. Então é muito comum você estar assistindo, viver a sua vidinha e esquecer que as pessoas têm problemas sérios, que as pessoas têm problemas reais, que não é só problema financeiro, são problemas de estrutura familiar. Tem crianças que procuram o conselho tutelar. Crianças que não aguentam mais. Elas vão com as perninhas dela procurar ajuda. Tem muitos casos que são famosos na mídia, e os que não são. E os que nem entram para a estatística, porque aquela criança é tão largada. Conselho tutelar só vai na porta de mãe que, tipo, o filho faltou na escola, ou teve alguma denúncia de alguém, tipo... E muita denúncia falsa também, enfim, né? De ex, enfim. A criança é bem cuidada, o conselho tutelar bate na sua porta. Mas se a criança tá no farol ali, o conselho tutelar tá, ó, dirigindo de carro, uma criança bateu pra passar, pra pedir dinheiro no farol, ela não vai. Se não abriu, vai-te embora. Ela não vai nem querer saber onde que a criança mora. Porque ela tem o horário de serviço dela ali no escritório. É ali no escritório. Se uma criança não aparecer no horário comercial, entendeu? E as crianças que aparecem no horário comercial são crianças que normalmente os pais cuidam, gostam, e a escola fez alguma coisa, enfim, né? Nem sempre.
Mas muitos casos são... Muitos casos a justiça não consegue levar para frente, porque são casos pequenos. E o Brasil tá lotado de casos reais, cruéis demais, em que a justiça tá ocupada vendo esses casos. Então, tanto os meninos quanto as meninas estão aí por aí fazendo filho cedo, eles não tiveram culpa do que eles estão fazendo. E isso é o segundo degrau. Agora a gente vai para o terceiro degrau. O terceiro degrau são os problemas psicológicos, os transtornos reais, diagnóstico ali, ó, para você tomar remedinho, que não são tratados no Brasil, porque ninguém tem acesso à terapia. Ninguém tem. Eu posso dizer para vocês, eu precisei, eu sei dos meus problemas, eu sei das minhas condições psicológicas. Eu fui uma criança largada, eu fui uma criança que tava ali, ó, na rua, cheia de piolho, com fome, ao léu. Eu fui essa criança, tá? Vocês podem não acreditar, porque eu pareço, né, muito rica. Não pareço, mas enfim. Eu fui essa criança, eu sei que precisava de tratamentos, eu sei que eu passei na mão de Pedro, eu sei que eu não tive pai, eu sei que, assim, muita coisa aconteceu comigo e eu precisei, e eu não conseguia. Não conseguia. Tratamento no SUS, não conseguia. Uma vez eu consegui, tive 2 ou 3 consultas no SUS, e aí eu tive que mudar de endereço, porque eu moro de aluguel. Perdi a vaga, porque no SUS, no posto, é assim, né? É sempre que você passa na sua região. No Jardim Soares, posso até esse vídeo de repente ser um tipo de denúncia. Não sei se é denúncia, porque eu acho que se eles fazem assim, é uma questão legal, eles podem fazer assim. Só que a agente de saúde tem que ir na sua casa. Você não pode chegar no posto com comprovante de residência e passar e falar, não, mas eu sou desse bairro, meu direito é passar aqui, tá aqui, ó, comprovante de residência, água, luz, o meu nome. Não importa, a gente vai na sua casa e faz a sua ficha. E a fila para as coisas, fila para dentista, fila para psicólogo, é por rua. É por rua. A sua agente é da sua rua e ela tem a fila. Se você muda de casa, você muda de rua, você volta pro fim da fila. Vocês estão entendendo isso? Aí você muda de casa, você volta pro fim da fila. Então, isso foi pra mim, que pago os impostos, assim, tudo ok. Imagina pra quem é de uma classe mais inferior, que nem ajuda busca. Eu tava buscando ajuda e não conseguia. Nem ajuda eu não consegui buscando. Imagina quem não busca, quem tem um pai alcoólatra, uma mãe drogada. Quem vai buscar ajuda para essa criança? Quem vai buscar ajuda para essa criança? Ela não vai buscar ajuda sozinha. Então ela pode crescer com esquizofrenia, ela pode crescer com bipolaridade, ela pode crescer com autismo, ela pode crescer com... Se ela for Down, ela tem um rosto muito característico, então quando ela nasce ali, que tá passando ali nas consultas, porque consulta de posto é só pra medir e pesar. É o que os médicos falam. Mede o bebê, pesa o bebê, ele tá na caixa. Bota ele naquela caixa do saudável. É isso. Porém, se ele tem um rosto característico, aí a pessoa já sabe que ele tem um problema e já encaminha. Aí é diferente. Agora, se é uma coisa, um transtorno assim invisível, ninguém vai saber. Então, uma mulher, quando ela tá em mania, um homem, quando eles estão em mania, eles estão em fases hipersexualizadas. Então, eles não têm responsabilidade e não é... Ah, eles são responsáveis mesmo, eles têm que agir, têm que sofrer as consequências. Não, porque eles não têm responsabilidade naquilo que eles estão fazendo. Eles estão em um estado de euforia e hipersexualização. E eles vão fazer aquilo em algum lugar, ou eles vão para uma balada, ou eles vão para um fluxo, ou eles vão para algum lugar, e infelizmente ocasiona em bebês, ou em DST. E isso não é culpa dele. Muitas pessoas que estão em mania, e sabem que estão em mania, eles se tratam. E eles viram depressivos às vezes, eles falam... Que saudade de estar em mania. Porque quando eu tava em mania, eu saía, eu curtia, eu vivia. E agora minha vida tá sem graça. Porque o remédio controla a pessoa. Quando a pessoa tá em mania, não é só a questão da sexualização. Ela pode, tipo, fazer uma dívida que ela não consegue pagar. Ela pode pegar dinheiro com a agiota. Ela pode gastar toda a poupança. Ela sempre vai ter ações que prejudicam ela mesma quando ela tá em mania. Eu tô falando num nível
Baixo da psicologia quando a pessoa tá em mania, porque a gente tem ali uns problemas maiores. A gente tem a bipolaridade, e a bipolaridade também tem a fase da hipersexualização. E a gente tem a esquizofrenia, que é um nível um pouco maior. Ah, mas tem o CAPS. O CAPS é para quem já tá acabado. O CAPS é o pronto-socorro, não é o SUS, o posto de saúde. O posto de saúde é para prevenção. O pronto-socorro é para quando você sofre um acidente e vai lá no pronto-socorro, você tá morrendo, você vai no pronto-socorro. É basicamente isso, tá? O posto é para tratar a psicologia, o CAPS é o pronto-socorro. É para quando você já tem que, toma esse remédio controlado aí e vai para casa dormir, tá, meu bem? O CAPS é para isso, tá? Enfim. Então, muita gente tem a bipolaridade e a esquizofrenia e ela tem que conviver em sociedade. E aí a sociedade começa. Esse homem não trabalha, ele é vagabundo. Eu sou homem, eu tenho 2 pernas. Por que esse homem não trabalha? E aí começa o julgamento, entendeu? E aquele homem, às vezes, briga no trabalho. Aquela mulher briga no trabalho. Porque quem tem esquizofrenia, frequentemente, é muito paranoico. Tá todo mundo perseguindo, tá todo mundo contra ela. E pra ela é verdade. Pra ela é verdade. Tem um cara que era esquizofrênico, ele tava enxergando um buraco no estômago dele. E ninguém tava enxergando. Mas ele fala, eu levei um tiro. Tem um buraco aqui, eu levei um tiro. Ele não levou um tiro. Ninguém tava vendo o tiro, mas pra ele era real. Pra ele é real. Então, se chegar num ponto que ele fica pulando de trabalho em trabalho, ou que não trabalha e fica encostado nas costas de alguém, ele até sobrevive. Mas tem uns casos que ele vai pra rua e vira mendigo. Vira morador de rua. E aí as pessoas vão julgar que é vagabundo, porque só mora na rua quem quer. Não, não é só morar na rua quem quer. Frequentemente você vai ver os doidos da rua falando sozinho, brigando sozinho, porque eles estão vendo alguém ali que pra eles é real, pra você não é. Esquizofrenia. Ou a mulher vai pra uma situação de prostituição, porque ela não consegue ficar no mercado de trabalho e ela nunca vai ser diagnosticada com esquizofrenia e ter algum tipo de ajuda do governo. E muitas vezes essas pessoas não têm família. Então, no Brasil, é massacre para todos os lados. Você tem uma situação muito precária de pobreza ali. E tem um ambiente pesado de todas essas pessoas, porque, que nem eu já falei, um esquizofrênico, um bipolar, eles têm filhos. Porque eles nem diagnosticados são. As pessoas nem deveriam ter filho, mas eles têm, porque eles não têm controle da doença deles, eles nem sabem, às vezes, que tem doença, eles têm filhos. Frequentemente maltratam esses filhos e vai virando um ciclo. E aí a pobraiada, digamos assim, no jeito chucro, tá lá naquela cúpula, tá lá naquela bolha. Eles não vão sair daquela bolha, eles estão massacrando uns aos outros e vai continuar assim. Eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso à educação. E o ambiente em que eles vivem vai fazendo eles ficarem assim. Quando você vai para os Estados Unidos, aí você tá na fase da adolescência, você quer se arrumar, você quer tudo. A conversa entre os adolescentes é: pra qual universidade você quer ir? Vamos conhecer tal, eles fazem tour pra conhecer. Meu sonho é pra Carnegie Mellon. Não sei o quê. Não é coisa de filme, eles saem, a conversa deles é essa. Então, o ambiente te puxa pra cima. O ambiente, todos seus amiguinhos estão fazendo isso. Todos seus amiguinhos estão fazendo o que é certo. Então, você tá puxando pra cima. Quando você tá nos Estados Unidos ou em algum outro lugar, as crianças, as professoras, elas são preparadas. Elas têm a conselheira da escola, conselheiro da escola. Então a professora, ela percebe o tipo de desenho que você está desenhando, com o seu comportamento, ela consegue ver que você tem alguma coisa e te encaminha para o conselheiro da escola. O conselheiro da escola vai te avaliar e já te encaminhar para um psicólogo. No Brasil não teria como. É muita gente sendo massacrada todo o tempo. Você vai encaminhar a sala toda para... Nem os professores estão preparados para isso. No Brasil, se a criança fizer um desenho de cunho sexual e entregar para a professora vai achar completamente normal. Ela não vai achar que você precisa de um psicólogo, porque ela sabe que seu pai, sua mãe faz isso na sua frente, a televisão faz isso na sua frente, as músicas estão aí, escrachadas, a internet está aí, largada na mão das crianças, então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ela não vai supor que você sofreu um tipo de abuso. Ela vai achar normal, porque muita gente fazendo... As crianças, elas encenam na creche, elas encenam entre elas, porque elas já viram.
Quem é professor de creche vai saber o que eu tô falando. As crianças falam coisas, elas fazem coisas, porque elas vêm dos pais. Então, não tem como. E aí o ambiente na escola é esse. As pessoas não completando os anos, as pessoas largando a escola, as pessoas engravidando aos 14, aos 15. Vamos sair daqui, vamos fumar um narguile, vamos ir pro fluxo ali. Esse é o ambiente em que esses jovens vivem, que além das casas deles serem aquilo que são, o ambiente nas escolas também são. A gente só tem aula vaga, tá? Porque os professores que vivem fazendo protesto, falando que você deve exigir, eles vivem doando sangue, eles vivem de licença. Sempre tem aula vaga nas escolas. Quando tem aula vaga, eles soltam as crianças na rua. Nem avisa os pais. Fica a cargo das crianças se eles vão para casa ou se eles vão ficar na rua, até dar um horário de ir para casa, quem tem uns pais um pouco mais rígidos. Quando é feriado na terça, segunda-feira não tem aula. Quando o feriado é na quinta, sexta-feira não tem aula. Tem vários feriados, sabe? A lição de casa, ela não é cobrada dos alunos, a gente não tem cobrança dos alunos, pelo contrário, os alunos desrespeitam os professores têm que ficar calados. Então, eles não têm educação. Eles não conseguem passar no Enem. Eles não conseguem nem chegar até a fase do Enem, porque não concluíram o fundamental em sua grande maioria. Eles podem passar de ano sem saber escrever. Eles podem. Você frequenta a aula, é só o que você tem que fazer. Você não precisa fazer lição, você pode fazer bagunça, você pode fazer o que você quiser. Você frequentou a aula, você tem o seu diploma. Você pode ter seu diploma sendo analfabeto. E aí você tem um diploma. E depois você tá solto na rua. Tipo, essas pessoas, elas não estão preparadas para uma vida adulta, e quando chega na vida adulta tá todo mundo lascado, porque ninguém nem sabia o que era o mundo. A gente não sabia que ia precisar trabalhar, olha. A gente não sabia que ia precisar de um diploma para poder ser lixeiro. A gente não sabia que ia precisar de um diploma para poder limpar um prédio de alguém. A gente não sabia. Então, assim, é muito difícil você falar para uma pessoa, fulano é uma piriguete, né? Fulano é um vagabundo. Você não pode falar essas coisas porque só ele sabe. Às vezes ele não sabe. Às vezes só o inconsciente dele sabe tudo que ele já passou. Sabe, só de você nasceu no Brasil, você devia ganhar terapia de graça, assim, ó. Tome terapia pra você, um vale terapia da maternidade. Todo mundo sai com seu pãozinho, um por CPF. Porque pra dizer a verdade pra vocês, acredito eu que nem sequer os psicólogos do Brasil estão preparados para essas coisas. Porque a gente passa em psicólogo que a gente vê que acho que a pessoa é mais tantã que os pacientes. Eu juro pra vocês, psicólogo no Brasil é igual pastor e coaching. Muitas vezes é assim, você tá melhor? Foi eu já tratei fulano, eu ajudei fulano. Você não tá melhor? É você que não se ajuda. Eu quero te ajudar, mas eu não faço milagre. Querido, você tem que se ajudar. Então é assim, entendeu? Não todos, mas temos uma grande quantidade de profissionais ineficazes no Brasil. Enfermeiros ineficazes, professores ineficáveis. Tô perdendo a compostura, mas é uma grande quantidade de diagnósticos errados, remédios errados, dosagens erradas. Isso não vai nem pra mídia. No Brasil, é muito de tudo. É muito de tudo. Você pode ser um serial killer. Ninguém nunca vai te pegar. Porque é tanta violência que não tem funcionários para uma necrópsia suficiente. Funcionários para um laudo. Nós não temos funcionários suficientes para uma perícia criminal. Porque se tem tanto crime, como é que vai ter profissionais onipresentes? Analistas de mancha de sangue. Analista de mancha de sangue no Brasil? Olha quantos analistas de sangue é necessário, porque olha o tanto de morte. Os laudos de morte no Brasil são todos parada cardiorrespiratória. Então não dá pra você julgar uma pessoa porque ela é mãe solteira. Não dá pra você julgar uma pessoa porque ele pega várias. Não dá pra você julgar as pessoas porque você não tá no lugar delas, você não sabe o distúrbio psicológico que elas têm, os traumas que elas têm, o que elas foram expostas
na infância, ah, mas eu sofri isso assim. Você com o seu tipo de trauma, você sem o seu distúrbio psicológico, você com seus neurônios em dia, você. Devia ter sido uma live, porque já tem 1 hora. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Porque eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Pessoas com esquizofrenia têm filhos, maltratam os filhos. Pessoas alcoólatras que fogem para beber que bebem para fugir da realidade que eles têm, maltratam os filhos. Mães narcisistas, pais narcisistas, exposição à sexualização, tudo. Ambiente degradável, humilhante. Pessoas que trabalham só para comer. Pais que trabalham só para comer. Pessoas que são humilhadas porque não tem uma roupa, recebem uma roupa doada, sempre manchada, furada. São humilhadas na escola, sofrem bullying na escola, sofrem pedo, ou sofrem pior, sofrem maus tratos, sofrem tortura. Então, crianças que trabalham, crianças que não tiveram a oportunidade de ir para a escola. Sabe, se você nasce na Cracolândia e tudo que você vê são aquelas pessoas o tempo todo ali decadente, aquilo pra você não é decadente, aquilo pra você é a sua realidade, aquilo é normal pra você. Você tá vendo as pessoas lambendo o chão ali? Não, você não choca. Aquilo é normal pra você. Como vai ser o futuro dessa criança? Nunca é pra você julgar alguém. Tem pessoas que apanham tanto fisicamente apanham tanto dos pais, a ponto delas inventarem um mundo dentro da mente delas, porque senão elas não sobrevivem, porque senão o psicológico delas não vai sobreviver. Então ela nem vive na realidade, ela vive no mundinho dela, o que pra você é óbvio, simples, é ululante, óbvio, ululante, pra ela não é. Ela não entende, ela tem dificuldade cognitiva, que é uma coisa que tem muito no Brasil, dificuldade cognitiva. Então pra você, não melhora de vida porque não quer. Não é. Essa pessoa nem na realidade ela tá. Tem pessoas que podem ver lama e podem achar que é ouro, porque é o mundo que ela conheceu. Se sua mãe tem 2 cabeças, e tem um caso de uma gêmea siamesa que engravidou, a mãe dela tem mãe dessa pessoa tem 2 cabeças. Se você crescer num quarto só com essa mãe, na sua mente, toda mãe vai ter 2 cabeças. Pra você aquilo é normal, porque toda mãe é assim. Se a sua mãe é assim, toda mãe é assim. Então tem pessoas que estão acostumadas com o abuso. Elas não reagem ao abuso. Elas estão acostumadas a isso. Então elas aceitam dos maridos o abuso. E aceitam que os filhos também sejam. E os filhos, quando crescerem, não vão romper o ciclo. É muito... Existem um monte de pessoas. Você pode vir pra mim e falar, mas e fulano, mas e ciclano? Sim, você tem que ser um ponto fora da curva, eu não sei. Seu cérebro tem que buscar a salvação em algum lugar. Você tem que ser uma pessoa que, sei lá, já reencarnou milhões de vezes. E foca num bom exemplo, num professor de escola que você conheceu, num vizinho, no pastor, em alguém pra poder se guiar, senão você afunda também com a sua família. Então, por favor, vamos normalizar não disseminar o ódio na internet ou na vida. Ai, ver uma menina grávida e sair falando. Por quê? Você tem alguma coisa edificante pra falar? Fala. Se não tem, vamos normalizar, guardar pra gente. Vamos normalizar, analisar. Poxa, mas e aí? Será que ela passou pelo quê na vida dela? Por quê? Por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo? Sabe, tem coisas que pra mim não tem desculpa. Eu vi uma reportagem de uma coisa que aconteceu com um bebê recém-nascido. Eu não vou falar pra vocês pra manter um pouco de sanidade de vocês intacta, porque a minha foi destruída no momento que eu li essa notícia. Uma notícia não consigo.
Esse tipo de pessoa eu não consigo não julgar. Esse tipo de pessoa eu fico tipo, como? Como alguém pode fazer isso com outra pessoa? Esse tipo de pessoa eu já tô tentando não palavras que o YouTube vai me bloquear. Mas eu tô tentando não odiar essas pessoas. Eu ainda tô num processo de evolução que eu acho que eu ainda não cheguei lá, não cheguei nesse nível de evolução pra poder amar esse tipo de pessoa. Acho que eu ainda não tô lá. Mas no restante, a gente tem que normalizar, parar de atacar uns aos outros, porque isso gera mais pessoas com raiva. E mais pessoas com raiva descontam a raiva em alguma outra pessoa. Pessoas com o ego ferido tendem a ferir o ego dos outros, dos filhos, enfim. Não é bom, não é edificante. Se você não tem alguma coisa boa pra falar, pra que você vai falar? Pra que você vai comentar? Ficar comentando foto, falando do corpo das meninas, falando do corpo dos caras, chamando os caras de gay, ou atacando gay, falando que gay vai pro inferno, ou atacando da esquerda, ou atacando política da direita, da esquerda. Por quê? Por quê? Não tem porquê. Cada um tem que viver a sua vida. Não sendo danoso pra alguém. Cada um tem que viver a sua vida. Vamos, por favor, você hoje, que assistiu esse vídeo hoje, não comenta nada, nada que seja pra denegrir o outro. Ah, essa roupa não ficou bem em você, você ficou gordo. Guarda pra você, amigo. Ah, mas fulano é vagabundo. Deixa fulano. Não é com seu dinheiro, deixa fulano. Ah, mas ciclana fica com o outro agora, ela é mãe solteira. Deixa ela, amigo. Ela que é mãe solteira. Ai, mas ela agora vai procurar um beta. Deixa o beta. Deixa ela e o beta, não é seu dinheiro. Deixa o beta ser feliz, deixa a mulher ser feliz. Deixa a criança ter um pai, que a criança não tem culpa da mãe que tem. Se você acha que a mãe é uma vaga que fez carrossel de... problema dela. E deixa a criança ter um lar, amigo. Não é necessário. Não é necessário. Você também, moça. Você não tem que chamar sua vizinha de piriguete. Você também não tem que... Sabe? Eu cansei de apelar aqui pra vocês. O vídeo está extremamente longo e o próximo vai ser, sei lá, os efeitos da maconha. Provavelmente amanhã eu vou falar, porque eu acho que esse é um tema que eu tô querendo falar há um tempo. Então é isso. Fala aqui alguma coisa pra mim, que eu já nem sei mais o que eu quero que você fale. Você fala alguma coisa aí pra me engajar, por favor? É isso.